É na dificuldade que encontramos a oportunidade. A frase reflete a realidade do país. Abrir um pequeno negócio tem sido a solução para sair do desemprego e gerar renda. E os jovens representam 20% dos empreendedores iniciais do Brasil. Leonardo é um dos jovens que soube aproveitar a oportunidade e abrir um negócio. Começou numa brincadeira entre a gente, veio de uma ideia que a gente teve quando a gente ia para uma festa e queria usar uma camiseta própria nossa para homenagear a pessoa que a gente estava indo assistir. E aí o pessoal viu, gostou, aí falou, por que você não começa a fazer, já que vocês têm essa criação, essa ideia boa. E aí a gente começou a fazer mais pra gente mesmo e para alguns amigos. Aí a gente falou, acho que dá pra gente seguir em frente com isso, vamos fazer aqui devagarzinho. Aí a gente foi começando, aí foi pegando. Uma pesquisa internacional encomendada pelo Sebrae revela que em 2016 a taxa total de empreendedorismo no Brasil foi de 36%, ou seja, cerca de 48 milhões de pessoas no país entre 18 e 64 anos criaram ou mantiveram um negócio. Apesar da economia brasileira ainda estar passando por um momento difícil, a recessão, em alguns casos, pode ser vista como uma oportunidade para empreender. Abrir um novo negócio é o resultado da crise, mas também de uma mudança cultural. Todas as vezes em que há uma crise econômica, em especial crises acompanhadas de desemprego, há um aumento grande no empreendedorismo, principalmente no Brasil. O empreendedor, principalmente aquele por necessidade, aumenta. O que é o empreendedorismo por necessidade? É aquele empreendedorismo que nasce como resposta a uma necessidade de sobrevivência ou de uma alternativa de renda. Segundo o IBGE, quase 13 milhões de pessoas estão desempregadas e empreender pode ser a saída para manter as contas ou ter uma renda extra. Foi o que fizeram essas 3 jornalistas. Elas abriram um pequeno negócio no ramo de confecções. A gente nasceu dentro da crise e a gente veio com uma proposta diferenciada para aquele consumidor que também está em crise. Eu acho que esse é o diferencial. A gente pensou em expandir, foi pensando grande. Então a gente pensou em redes sociais para atingir um público nacional e não só aqui em Brasília, né? E o site, que daria maior comodidade para a gente atender esses pedidos, né? Porque as redes sociais dependem muito do nosso atendimento 24 horas. A Constituição brasileira prevê tratamento especial pelo governo a esses pequenos negócios, como a isenção de impostos e encargos sociais, para incentivar e simplificar a administração. O regime jurídico no país prevê várias possibilidades de registro de uma empresa a depender dos perfis dos integrantes. Tudo para sair da informalidade e possibilitar crescimento do negócio. Este advogado explica quais são essas modalidades. No caso das empresas individuais de responsabilidade limitada e da sociedade limitada, eles podem optar pelo super simples. Né? O super simples eu tenho a microempresa e eu tenho a empresa de pequeno porte. Se optar por a microempresa, ele tem que ter um faturamento bruto anual de R$360 mil. E se for de empresa de pequeno porte, o faturamento é de mais de R$360 mil até R$4.800.000. Se porventura essa sociedade empresária limitada ou essa empresa individual de responsabilidade limitada tiver um faturamento bruto anual, ela sai dos benefícios da lei do Super Simples, que é a Lei Complementar 123 de 2006. Bom, para falar sobre esse assunto, está aqui o advogado Alessandro Machado, que é gerente de políticas públicas do Sebrae do Rio Grande do Sul. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Bom, quando a gente fala que esses jovens estão empreendendo, a maior parte começa aí como microempreendedor individual, né, o MEI. Quais são as características de um MEI? O MEI é aquele trabalhador que ele pode faturar, até o ano passado ele poderia faturar até R$60 mil no ano. Isso muda agora a partir de 2018, ele vai poder faturar até R$81 mil, então essa é uma novidade. Ele pode trabalhar em atividades desde indústria, comércio, alguns serviços também, e ele pode também contratar um funcionário, né, um único funcionário, e não pode ter sócio. Então, ele tem que estar bem atento com relação ao faturamento dele, que não pode ultrapassar esses 81 mil agora a partir de 2018. Se ultrapassa esse valor, ele é obrigado a se transformar e não ser mais MEI, ser um microempreendedor, por exemplo?
Esse é o objetivo, assim, a gente diz que o MEI ele é o início do empreendedor, né? Então, que ele vire uma microempresa, uma empresa de pequeno porte. No caso, ele pode ultrapassar no máximo 20%. O ano passado, por exemplo, ele faturava 60 mil, ele poderia ter faturado, os que faturaram o ano passado até dezembro agora de 2017, 72 mil, ele ainda ficou dentro do sistema e pagando esse a mais, aí, esses 20% a mais, na forma já como microempresa, e para o outro ano ele já desenquadra, né? Se for o caso dos que faturaram até 60 mil, até 72 mil, agora ele vai poder optar, então ele vai poder continuar dentro do regime, né? Porque agora, com o aumento do limite até 81, mas ele sempre tem que estar prestando atenção. E esse faturamento, ele tem que tomar cuidado, que, por exemplo, se ele abriu em outubro e faturou 60 mil até dezembro, não vale. Ele tem que, esse 81 mil agora, que é a partir de 2018, ele tem que, a cada mês, no caso, vai dar 6.750 por mês. É a média, mais ou menos, que ele vai ter que faturar. Bom, no dia 1º entraram em vigor outras regras aí para o Simples, né, que afetam o microempreendedor individual. Quais as outras novidades? Bom, o Simples Nacional, então, teve algumas alterações. Uma delas é referente a próprio valor, era até 3 milhões e 600 para todas as empresas, aí não estamos falando no MEI, estamos falando para todas as empresas, que foi para 4 milhões e 800. Só que esses 4 milhões e 800 são referentes aos tributos federais. Então, os empreendedores eles têm que tomar cuidado com isso, porque esse aumento do limite é só para os tributos federais. No caso do ICMS e do ISS, que são os tributos estaduais, aí vai valer a regra para cada um dos estados. Além do aumento do faturamento, tiveram também categorias, né? Categorias podem optar agora pelo Simples. Uma delas é o caso dos produtores de serviço de bebida alcoólica, né? Então a gente vê hoje o surgimento de muitas microcervejarias, pequenas vinícolas, né? Então esses pequenos produtores eles podem optar pelo Simples, né? Então eles podem estar dentro do regime que antes estavam vedados, né? Entre outras atividades também. Voltando a falar do MEI, o acesso ao sistema, a inclusão no sistema do MEI é facilitada. A pessoa pode fazer ali no próprio computador, vai até a Secretaria da Fazenda do Estado, onde vai prestar o serviço, e faz essa inclusão de uma forma muito fácil. E o valor que se paga mensalmente para ter acesso também é facilitado, né? Mas tem gente que não paga, não consegue pagar ou se esquece de pagar e acaba entrando em dívida. Isso para quitar a dívida, o que pode gerar para esse empreendedor, esse atraso, e como ele faz para quitar? Esse é um ponto muito importante, né? Porque a gente diz que o MEI hoje, se ele quiser fazer a inscrição dele, ele não precisa ir em lugar nenhum, ele faz totalmente online, pelo portal do empreendedor.gov.br, coloca os dados lá e já está formalizado, né? Então, só que o problema não é se formalizar, exatamente é pagar. Então, ele tem ali uma taxa que vai de mais ou menos R$ 48 a R$ 53, depende se ele é comércio ou serviço, uma média de R$ 50, né? Para que as pessoas possam entender que ele vai pagar por mês. E ele tem que pagar para continuar tendo os benefícios que ele tem. A partir do momento que ele deixa de pagar, ele pode ser excluído a qualquer momento pela Receita Federal. Então, assim, geralmente o que acontece? O Comitê Gestor do Simples Nacional, ele vai acompanhando esses movimentos e, em determinado de tempos em tempos, ele vai excluindo aqueles que estão sem pagamento. Então, é importante que ele, a partir do momento que ele se formalizar, ele continue pagando essa mensalidade. E mesmo que ele for excluído, aconteceu a exclusão, ele não deixa de dever, né? Ele tem que quitar essa dívida. A partir do momento, quando ele abre o MEI, ele já se torna uma pessoa jurídica, né? E a gente sabe que todas as pessoas jurídicas já nascem, né? Não só as jurídicas, físicas hoje em dia também, mas as jurídicas principalmente já nascem com uma série de obrigações, sejam elas de pagamento de tributos ou sejam elas acessórias de entrega de declarações, por exemplo. Então isso fica pendente. A partir do momento que ele abriu, ele tem que cumprir essas obrigações. E, infelizmente, no país, a gente tem ainda mais ou menos 50% ainda, quase dessas atividades que estão em débito ainda com o governo, né? Nós temos em torno de 7,5 milhões de MEIs hoje já no país, mas, infelizmente, metade deles estão em débito.
Tá ótimo, doutor. Obrigada pela participação. Eu conversei com o Alessandro Machado, que é advogado e também é gerente de políticas públicas do SEBRAE do Rio Grande do Sul. Conversou com a gente a respeito das mudanças no Simples Nacional e também das mudanças que incluem aí o MEI, né, o microempreendedor individual. Obrigada, doutor. Obrigado. Até uma próxima. Até a próxima.